Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo na área para a nossa leitura. E que nós possamos ser transformados através dela, da palavra de Deus. Estou com a minha Bíblia aqui. Que bom que você está aí. Muito importante para nós caminharmos cada vez mais juntos. Engaje, venha junto, não desanime, não esmoreça. Vamos nos manter firmes. Agora a leitura está sendo mais agradável. Passamos vários nomes. Então tem mais algumas histórias, alguma coisa que a gente entende. Logo nós vamos entrar nos profetas. Daí é legal. Eu creio que daí é legal. Mas já ajuda Paulo ensinando através de suas cartas para as pessoas, trazendo um ensinamento muito profundo. Beleza? Lembrando também que tem um videozinho em que eu falo sobre essa tabela aqui que ajuda muito no entendimento do Antigo Testamento. É a tabela cronológica. Lá no vídeo eu mostro certinho como que você usa, como você pode fazer parte, como você pode lê-la. É bem fácil, bem prático e ela é bem instrutiva, bem visual. Então você sabe a cronologia do que acontece com os reis e os profetas. Beleza? Pega lá, vai naquele vídeo, cardzinho. Eu deixei ou vai estar agora aqui desse lado para você. Então, pega a sua Bíblia e vamos lá para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Minha mão tá mais geladinha hoje. Vamos esquentar aqui, ó. Tem que até dar um jeito de trazer ele mais próximo para mim, para deixar mais quente. Hoje a leitura é de dia 206, estamos na terceira centena, para que a gente possa avançar. Se for seguir desde o começo do ano, hoje é dia 25 de julho. Então temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Temos mais 5 meses e 5 dias. 5 meses e 5 dias. É uma pancada aí. Mas Deus vai nos dar a graça de nós finalizarmos a nossa leitura. Beleza? Então, abriu lá a sua Bíblia? Vamos lá, 2 Crônicas 14, 1, 16, 14. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra estava em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, que observassem a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhes tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280 mil homens de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. E chegou em Maressa. Então Asa saiu contra ele e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre os poderosos e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, e que não prevaleça contra ti o homem.
O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e eles levaram dali muitos despojos. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas haviam muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e toda Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem ao Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por causa desse juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade. Buscaram o Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. O rei Asa destruiu essa imagem que ele reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado: prata, ouro, utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata, ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim,
e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá. Ele disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quando ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante haverá guerra contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os demais atos de Asa também, primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés e a doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. Não, fez coisa muito boa, mas depois ele deu uma pinada, uma surtada, e ficou mais confiando em homens, confiando em médicos, entre outras coisas, né? Mas isso até nos dias de hoje é um desafio. Nós, como seres humanos, também temos essa tendência. A gente confia mais nos médicos do que no Senhor. Nada contra em você estar com uma enfermidade, você chama líderes, chama pessoas, pastores, esposa, marido, para orar, para que Deus possa intervir com cura, e depois de orar, você vai no médico, toma um remédio. Bem simples, mas primeiro nós temos que recorrer ao Senhor. E muitas vezes a gente vai, já acha que o remédio que tem que tomar é para isso, é para aquilo, e a gente nem orou, nem fez nada, e a gente só buscou remédio. Então temos que cuidar, zelar com isso. Sempre ter esse relacionamento com Deus a esse ponto de simplesmente, com singeleza, colocar as coisas perante o Senhor. Capitsky? Compreendido? Vamos lá, Romanos 9, 1, 18. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei e o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pense que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus,
quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então, que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem o tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Que nem no Egito, ele endureceu o coração do faraó. E isso fez com que acontecesse as 10 pragas, até o povo ser libertado. E assim, Deus endurece de novo o coração, ele persegue e ele morre. E todo o seu exército é consumido nas águas quando se fecha. E é o Senhor que faz todas essas coisas. Então ele é onipotente sobre tudo. Salmo 19, 1, 14. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento e a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ai, pois tende para o sol, que é como um noivo, que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, quando o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Provérbios 21 diz, o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. E aqui ele está falando sobre o perder a consciência por causa da bebida forte. Por isso que fala, quando você enche, quando as pessoas enchem a cara, você perde totalmente, além do filtro, você se acha demais, entra em confusão, você perde a consciência e você não tem sabedoria, você não consegue pensar. É o que ele fala, o vinho é zombador, a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio, se perde a sabedoria. Por isso que Paulo diz, não, acho que é Paulo, não, no Novo Testamento, não vos embriaguem de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, ó, está tudo aqui. Beleza? Sem mais comentários, dito isto, eu sou o pastor Christopher, que bom que você está aí, vamos lá, vamos engajar o pessoal na leitura da Palavra de Deus, diz que isso é muito importante.
Assine o canal, dá um like, compartilha, comente, faz tudo o que você precisa para o YouTube entender que isso é muito bom para você, para mim e para as pessoas, ok? Deus abençoe, nos vemos amanhã.